Olá, disruptoras e disruptores! Hoje nós vamos desconstruir mais um empreendedor para te trazer ferramentas essenciais na sua jornada. Mas antes de começarmos, por favor, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e se você curtir, dá um like e compartilha com as suas redes. Na descrição você vai encontrar links para os livros e conteúdos da entrevista. O Ricardo Lima é economista formado pela FE, seguiu carreira em banco de investimentos. Em apenas 3 anos fez mais dinheiro do que podia imaginar, mas ainda assim decidiu trocar o terno e a gravata para viajar o mundo, conhecer novas culturas e aprender novas habilidades. E foi nessa jornada, dando a volta ao mundo, que ele conheceu seu sócio e eles inventaram um negócio completamente disruptivo que hoje possui mais de 2 milhões de viajantes. Até as vésperas dessa quarentena global, a Worldpackers estava realizando em torno de 2.500 viagens por mês. Além dele já ter visitado mais de 60 países, o Rick se tornou uma referência nacional como jovem empreendedor. Ele foi nomeado um dos 10 jovens inspiradores pela revista Veja, ganhou um prêmio do Estadão de Startup Potencial, prêmio Chivas de Jovens Empreendedores e, por último, mas não menos importante, a Worldpackers recebeu um prêmio global da Wise como Best Travel Tech Product. Bom, Rick, é isso aí. Chegou a hora. Rick, Valeu, alegria estar aqui. muito bom, cara, ter você, poder trocar essa ideia contigo. Você sabe, né, a minha admiração por você e a honra de poder fazer parte da tua jornada, cara. A gente teve um momento na nossa vida, a gente já se conhecia um tempo, né, já tinha trabalhado no Santander, né, eu quase te vi formando, né, cara, você era recém-formado. E eu tava no Itaú, cara, assim, juro, esse momento marcou a minha vida, eu lembro até hoje. Você me ligou na minha mesa, eu tava lá no Itaú, na Asset, você na corretora. E você falou, Derek, pô, tô saindo do banco. E eu pensei assim, né? Bom, tá indo pra concorrência, né? E aí, cara, vai pra onde? Você falou assim, vou viajar o mundo. Eu falei, para com isso, cara, o que você vai fazer? Né? E você falou pra mim, cara, exatamente a frase que me marcou. Falou, cara, nesses últimos 3 anos eu fiz mais dinheiro do que eu esperava fazer na minha vida. Eu não preciso disso pra ser feliz. Eu preciso conhecer novas culturas, aprender novas línguas, pessoas. E, cara, eu vou nessa. Né? Então, ali você me demonstrou um desapego, né? Que a gente esquece, né? Na vida, que a maioria das pessoas sabe muito bem o profissional que ela quer ser, mas ela esquece o ser humano que ela precisa ser. Né? E aí, assim, pensando nesse salto que você deu, acho muito legal a gente voltar no tempo e você me contar um pouco de como foi essa decisão. Muito gostoso lembrar, assim, né? Você falando, foi me conectando, assim, e vai fazer 10 anos já isso, cara, esse pedido de demissão. E eu lembro que, na época, assim, né, sempre me perguntam se eu precisei de muita coragem para isso, né? Mas olhando para trás, era uma coisa que estava muito forte já dentro de mim, assim, né? O tanto eu olhava para aquele ambiente, eu via que tinha status, tinha grana, tinha uma carreira profissional muito boa, mas dentro de mim eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer, assim, eu sabia que tinha muito mais coisas na vida, assim, né? Então, eu não queria esperar até minha aposentadoria para eu poder viajar e ser feliz, né? E aí eu lembro que eu li um livro do Tim Ferriss, que é o Trabalho 4 horas por semana, e aquilo, assim, tem vários pontos do livro, a favor ou contra, assim, mas independente disso, foi um livro que me inspirou e me mostrou assim, não é possível você viver uma vida viajando, é possível você viver uma vida conhecendo culturas, países, você precisa de pouca grana, porque até então o conceito que eu tinha de viagem era férias, né, alta temporada, que você gasta muito em hotel. Então, quando eu comecei a pensar, realmente não é possível eu viajar por mais tempo, eu já tinha algumas experiências prévias de viagem, trabalhar de garçom nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio pela faculdade na Espanha, e eu vi que era muito possível, muito barato, e eu era muito mais feliz fazendo aquilo, né? Então isso foi se consolidando dentro de mim. Aí eu coloquei um número, quando eu chegar nesse número de grana, eu vou sair e vou viajar. Era um número relativamente baixo para a galera do mercado financeiro, que fala, não, você precisa de um número com muitos zeros aqui depois, e o meu número era baixo, porque o meu estilo de vida era simples, né? Eu não tinha carro, eu alugava casa, então eu não tinha, eu estava muito leve assim mesmo, né? E eu tinha muito essa vontade de fazer isso, né? Então, quando eu cheguei nesse número, já falei, chega, tchau. E aí eu fui chamado de inconsequente, eu lembro das pessoas, né? Pô, você tá numa carreira muito boa, ganhando grana, você tem uma projeção muito boa aí, mas nada daquilo fazia sentido para mim, assim, naquele momento, assim, né? Eu sou muito grato por tudo que eu tive ali, mas o meu sonho, o meu chamado interno era esse, assim, né? Então, acho que
eu vejo que coragem é muito de agir com o coração, né? Então foi uma decisão muito baseada mais no coração, no instinto. Eu não tinha um plano, vou voltar, abrir uma empresa, não tinha Worldpackers, nada ainda, né? Então foi uma decisão que precisou dessa conexão com essa parte interior minha, assim. Acho que a maioria dos empreendedores, ele sente essa necessidade de se conectar, né? Cada um tem um drive, um ímpeto, mas assim, se você pudesse agora voltar no tempo, né, e reencontrar aquele Rick que estava assim, de terno e gravata, saindo ali do saguão do BBA, entrando na Faria Lima para seguir essa nova fase, que conselho você daria para ele? Eu lembro que eu desci a Faria Lima gritando de alegria, assim, ó, comemorando, pulando ali, eu devia parecer um louco ali naquela Faria Lima. Porque eu tava assim, era minha liberdade, né? Até então eu acordava à noite para responder e-mail, eu ficava no final de semana lá, então era uma vida tão intensa e que eu me sentia tão preso, que essa sensação de liberdade, assim, me chamou muito, assim, não, agora eu realmente vou ser livre, vou ser livre. Então, acho que olhando para trás, eu diria assim, é isso mesmo, você vai ser livre, mas vai com calma. Porque eu lembro que no começo foi aquela desforra, né? Eu tava tão reprimido, assim, eu acho que vivendo uma vida que não me fazia sentido e querendo estar fora dela, que eu acho que logo quando começou era muita viagem, festa, álcool, assim. Então, acho que é assim, aprender que as coisas são... Eu viajei por 3 anos, né? Então, acho que no começo parabéns, é isso mesmo, decisão correta, olhando para trás, e eu falarei isso de novo, mas eu recomendaria, vai com calma, que você tem uma vida inteira pela frente, não precisa fazer tudo que você não fez em um dia. Perfeito, mas às vezes a necessidade de extravasar, né, ela também é muito importante para o ser humano, né? Mas enfim, cara, eu vou pular a parte da sua viagem, eu adoro a parte da sua viagem, mas eu queria focar na empreitada mesmo, assim, então eu entendo esse Rick, eu conheço o Rick da viagem e tem o Rick da empreitada, né? Assim, quando que surge para você o conteúdo de startup? Né? Pode ser dentro da viagem. E como é que você começa a acessar essa coisa de empreender? Eu comecei assim, depois de 3 anos aí viajando, eu comecei a sentir essa vontade de fazer alguma coisa mesmo, né? Foi uma viagem maravilhosa, assim, muitas experiências incríveis, mas eu comecei a sentir, queria trabalhar, né? Acho que eu tinha muitos recursos também, né, do banco que eu acumulei, mas então eu queria construir coisas, assim, então veio de um desejo genuíno de fazer alguma coisa, assim, né? Porque eu tava como viver uma vida bem simples, ainda tinha grana, então não era, a motivação era grana, eu estava em San Diego, estava num hostel, morando lá e trabalhando lá, e aí ali eu vi que eu pude ressignificar o conceito de trabalho na minha vida. Porque trabalho até então, para mim, era uma coisa chata, assim, era uma coisa, um mal necessário. E ali eu estava muito feliz fazendo aquilo, né? E eu vi que muita gente no Brasil, amigos meus, falavam, pô, eu queria, inveja, assim, eu queria fazer o que você está fazendo, mas não dava. Eu falei, e eu sabia que dava, assim, na verdade, né? Que era muito mais fácil, assim, mas tem o lance vários medos, né? Então, começou a formar daí, assim, né? E aí, quando eu encontrei com o Eric, ele também estava nesse momento, né? Ele estava morando na Califórnia já fazia 4 anos, ele estava querendo já construir alguma coisa. Então, no começo, o que a gente ia fazer, acho que eu nunca te falei isso, mas era uma plataforma para aprender surf online. Então, a gente ia ensinar as pessoas a surfar, as manobras, o Eric era profissional de surf, então a gente ia fazer uns vídeos, assim, no começo era esse, né? Então, eu acho que veio muito dessa fusão, assim, né, de 2 pessoas que estavam querendo construir alguma coisa e com valores parecidos, né, mas habilidades diferentes. E aí, daquilo a gente começou a discutir as ideias. Aí, no começo, a Worldpacker seria assim, eu ficaria viajando e trazendo voluntários para aquele hostel em San Diego. E aí, disso que foi o grande embrião, assim, né? Ele ficaria recebendo esses voluntários. E aí, eu comecei a ver, eu fiquei em mais de 100 hostels na minha vida, né? E esses hostels, todos poderiam usar isso também, né? E não necessariamente usavam voluntários, não tinham como usar. Então, veio de uma doideira, assim, porque no começo não tinha modelo de negócio, então a gente não tinha conhecimento de startups, assim, né? Então, quando eu olho o conhecimento de startups, ele foi vindo nessa jornada, né? Então, eu tinha uma ideia de fazer isso aqui, aí eu perguntei para alguns amigos que eram empreendedores. E aí eles me recomendaram alguns livros. Um era um livro do Ash Maurya, que chamava From Plan A to Plan That Works. Esse livro foi o primeiro conceito de startup, de Lean. E aí eu comecei a ver, a gente estava fazendo aquilo, mas a gente estava fazendo aquilo sem saber a teoria, né? Então, foi aí que a palavra startup veio. Até então, não tinha, né? A primeira versão do site a gente fez toda em Excel, e aí a gente contratou um programador indiano, que eu tinha visto no livro do Tim Ferriss, outsource para a Índia, e aí eu mandei a gente fez um escopo no Excel, e aí ele foi programando, durou uns 3 meses, assim, eu lembro que foi $1.000 a primeira versão do site. Então, todo mundo acha que você precisa de grana para fazer isso, você precisa de tecnologia. A gente não tinha base de tecnologia, a gente não tinha histórico de empreendedorismo,
e a gente não tinha grana para investir nisso, assim, né? A gente estava investindo, a gente tinha grana para manter nossa vida pessoal, mas todo o investimento que foi tendo nisso começou a partir daí, né? E aí, a hora que a gente colocou a primeira versão no ar, foi aí que muita gente começou a vir e se interessar, e aí que mais gente se interessou e veio com mais conceitos de startup para a gente. Hoje em dia já existe um pavimento mais central, assim, as pessoas já falam, startup, segue aqui, ali, fala com fulano e tal. E, além do Eric, teve alguma outra pessoa que te guiou nessa sua jornada, ou alguma iniciativa, assim, que você falou, pô, é ali que eu tenho que ir e começar? Acho que eu tinha 3 amigos que empreenderam, assim, né, com tecnologia, né? Tinha muita gente que empreendia, mas, assim, minha mãe teve uma cantina numa faculdade, eu trabalhei com ela, assim, mas com tecnologia era um pouco diferente, assim, né? Então, tinham 3 amigos, o Nick, o Kaká e o Felipe, que eles já tinham empreendido, tem um blog, às vezes tem um negocinho, e aí eu fui falar com eles e aí eles me recomendaram esses materiais, né? Então, daí a gente começou a consumir isso. O próprio livro do Tim Ferriss foi essa base, assim, para a gente fazer esse outsourcing para a Índia. Então, a gente já tinha ali a base de um... A gente não sabia como vender, não tinha modelo de negócios, nada, né? E aí a gente entrou na Startup Farm, no programa de aceleração, isso em 2014, e ali a gente teve muita base, assim, né? Ali foi um mês de base mesmo, né? Como a gente não tinha esse conhecimento, era conhecimentos básicos, assim, de empreender online, e ali a gente encontrou o João, nosso terceiro cofundador, e muito, assim, graças a Indicator também, né? A gente teve uma conversa, quando eu tava começando, lá eu lembro que você me mandou uma mensagem no Facebook, o que eu tinha, né? Eu tinha uma página no Facebook, eu tinha isso, né? Aí eu fazia uns vídeos do celular, o que era voluntariar em roça, o que era essa experiência, e aí eu lembro que você viu isso, pô, legal, também tô começando a me envolver com empreendedorismo, falei, legal, eu falei, mas eu não tô no empreendedorismo, eu tô fazendo, me divertindo aqui, caramba, mas aí veio, aí começou, foi ficando mais sério, não sei se é séria a palavra, mas foi virando um movimento, assim, né, foi mais gente se juntando, né, e eu lembro numa conversa, tava eu, o Eric e vocês lá, e aí vocês trouxeram isso, mas, pô, pera, não tem ninguém de tecnologia aí? É um site. A gente é verdade. É um site, não tem ninguém de tecnologia. Então, a gente teve problema, né? A gente lançou o site caiu, ficou alguns dias fora do ar. A gente colocou uma outra versão bem simples, a gente fazia tudo manualmente. Todos conectando os viajantes com os anfitriões, tudo feito manualmente, né? Então, a Startup Farm ajudou muito nessa base. Trouxe o João como nosso terceiro cofundador e toda a base de startup e marketplaces. E esses livros que eu fui lendo, esses amigos que eu fui conversando, para mim, sou muito de me conectar com as pessoas e aprender através delas. Perfeito, cara. E assim, eu acho muito legal, né? Acho que dá para ter uma ideia boa de como a Worldpackers ela toma forma como empresa. E aí eu sempre vejo assim, quando ela toma essa forma que você descreveu agora, cada uma com as suas características, o empreendedor entra num trilho de buscar aquele primeiro milestone. Né? O que foi esse primeiro milestone assim, na cabeça de vocês, os 3 sócios ali, poxa, consolidados, agora vamos atingir esse número, esse objetivo, esse conceito? Então a gente juntou como os 3 sócios, né, em junho de 2014, e aí a gente começou a pensar qual que é o milestone, o que a gente vai querer fazer agora, né? Então, todas as informações que a gente tinha da Startup Farm, todos os dados que a gente tinha ali na plataforma, a gente tinha uma primeira versão do site que a gente fazia essas conexões, né? Então, o primeiro milestone foi cobrar por viagem. Então, até então, a gente não cobrava, né? E aí, muitos desses mentores que a gente teve, não, vocês têm que cobrar. A gente, verdade. Exato. Temos que cobrar. Então, quando a primeira viagem paga, eu lembro que a gente celebrou, aí depois dessa foi quando a gente teve 100 viagens. Aí eu tinha, acho que você não sabe também, mas quando a gente fez 100 viagens, eu falei pro time inteiro que eu ia depilar o peito com cera. Cara, só você, cara. Foi a celebração de 100 viagens. Eu lembro que foi assim, a viagem número 100 foi incrível, assim. Então, era muito baseado no número de pessoas impactadas, né? Depois a gente começou a olhar algumas métricas, como o número de noites compartilhadas. Então, quando esse número bateu 1 milhão, quando a gente teve 1 milhão de pessoas na plataforma. Então, foram números, assim, e algumas formas de reconhecimento, assim, né? Principalmente por reviews, né? Quando a gente via ali os reviews de quem usava o produto, era, assim, de chorar. No começo, a gente tinha um sininho. Cada viagem que a gente fazia, a gente batia o sininho no escritório. Aí chegou uma hora que começou a ter muito sino, né? A gente começou a bater o sininho a cada 100 viagens. Então, mas sempre teve esse conceito de a gente saber que quem estava viajando estava se transformando, estava se impactando, porque para mim foi o que mudou minha vida, assim, nessa viagem. Então, cada pessoa nova que a gente conseguia ajudar a viajar era uma alegria, assim, né? Então,
lembrando, assim, do sininho, da saudade, assim. Muito legal, cara, muito legal. Não, e é impressionante, porque eu imagino que quando vocês bateram 1 milhão de usuários, né, assim, de pessoas, né, acompanhando o que vocês fazem e se engajando na comunidade, é, também deve ter sido uma comemoração importante, né? E a gente comemora muitas vezes milestones muito menores, comemora até mais, né? A gente comemorou muito o 1 milhão de viajantes, a gente fez uma festa, né? E a gente, na WordTrackers, é famoso por fazer festas quebradeira, né? Então, as festas, as pessoas adoravam que a gente batia milestones para poder ter festas. Cara, isso é uma coisa muito motivante para o time, né? Sabemos disso. Muito legal, cara. E me diz uma coisa, assim, aí também pegando essa jornada, eu imagino que teve algum momento que a lua de mel ela acaba, né? Assim, com ser empreendedor, né? Você casou com essa nova persona, né? Você era um economista, né? Poderia ter seguido carreira acadêmica, foi para banco, que é super acadêmico o que você fez, né? Super research based, e você casou assim com esse novo Rick. Aí, como empreendedor, né? Seja como empresa, como empreendedor, onde você acha que a lua de mel acaba com esse sonho de empreender? Quando você começa a empreender, acho que para todo mundo passa por um período de fim de lua de mel, assim, né? Passa por um período que no começo é aquela alegria, aquela excitação, está construindo coisas, fazendo. No meu caso, a gente foi tendo muito sucesso, assim, desde o começo, assim, né? A gente ganhou vários prêmios da Veja, do Estadão, do Chivas, ganhamos um prêmio internacional, a gente conseguiu levantar rodadas de investimento, então a gente começou a ter muito, a gente tinha na época a Traca Livre estava bombando, a gente foi um post nosso, teve 35 mil compartilhamentos, então nossos números estavam empinando, a gente estava tendo a atenção de muita gente, mídias, a gente saiu em várias matérias de Ana Maria Braga, Globo Repórter, então era muita coisa acontecendo. Fui morar no Vale do Silício, a gente conseguiu contratar gente de lá, com gente que trabalhou no Uber na Califórnia, a gente conseguiu juntar no time, então era muita notícia boa, muita coisa acontecendo, isso foi se acumulando, se acumulando. E aí, no meu caso, esse fim de lua de mel veio como um burnout, assim, né? Quando eu estava na Califórnia. E eu acho que, assim, algumas coisas que eu consigo observar, né? Eu acabei me desconectando do propósito da empresa. Né? Eu fiquei muito nessa onda de investimento, estratégia, metas, e acabei me distanciando das transformações que a gente fazia ali, né? Das pessoas que viajavam, e aí acabei ficando muito me comparando com as pessoas que estavam ali, né, no Vale do Silício, e todo mundo muito bem sucedido, com várias rodadas de investimento multimilionárias. Eu comecei a me sentir inferior. Então, acho que esse fim da lua de mel, para mim, veio na forma de o meu ego, assim mesmo, né, que estava muito inflado com tudo que estava acontecendo, de me colocar num lugar mais genuíno mesmo, né, de voltar para mim, não. Então, volta e por que você está fazendo isso, né? Então, me reconectar com a essência, com o propósito, né? Mas foi um período muito doloroso, assim, né? De uma depressão mesmo, assim, não tinha motivação para fazer as coisas, estava muito para baixo, negativo, só via o lado negativo das coisas, do mundo. Então, veio como uma forma de eu ficava preocupado 24 horas por dia, assim, né? Então, eu não descansava, não. Então, veio como um burnout, assim, para mim, esse fim de lua de mel, que hoje eu consigo olhar como uma oportunidade incrível que eu tive de ressignificar várias coisas da minha vida. Mas foi um período bem doloroso, assim, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu procurava ajuda, é um tema muito pouco falado, assim, burnout, depressão de empreendedores, é considerado fraqueza. Então, eu falei, pô, será que eu sou fraco? Será que eu sou... Então, foi um período bem duro, assim, da minha vida. Uma curiosidade, isso aconteceu quando você estava na Califórnia? Uhum. Sim, quando eu estava na Califórnia. É. E como é que foi a experiência lá? Assim, o que você viu de choque cultural, se mudar, adaptar? Claro, você já falou que você passou por esse momento até transformador, né? Às vezes, no momento baixo, a gente tem a oportunidade de se reinventar em muitos aspectos, mas como foi essa experiência na Califórnia? Minha experiência na Califórnia foi fenomenal, assim, né? Eu me mudei em 2016, fiquei em total um período de 2 anos lá, morei em 3 lugares, em São Francisco, Palo Alto e Santa Cruz. Primeiro, foi acho que a mesma relação que eu tive com empreender, né? Primeiro foi a lua de mel, né? Califórnia, que maravilha, o Vale do Silício, tô aqui, tô no topo do mundo, vai ser muito bom. E aí, com o tempo, foi tendo esse choque de realidade, né? Eu acho que assim, para mim foi muito bom o contato que eu tive, os aprendizados que eu tive com as pessoas, toda a praticidade, toda a
a experiência que as pessoas lá têm que podiam me passar. Então isso foi muito, aprendi muito ali, eu diria, muitos conceitos e muita forma de fazer negócio, de se relacionar. Do lado pessoal, as pessoas são mais frias lá do que no Brasil, então o tipo de relacionamento é diferente. Aqui eu tinha muito reconhecimento, as mídias, o time, etc. Lá eu era um latino lá com o meu sotaque, tentando me virar, me conectar. Então, não é fácil lá, é muito caro as coisas. Então, manter um estilo de vida lá, eu acho que por um tempo faz bastante sentido. Para mim foi como um MBA, assim, eu fiquei 2 anos lá, aprendi demais, me conectei com muita gente, até hoje eu tenho relação com essas pessoas, e essas pessoas mentoram as pessoas do meu time, e quando eu preciso de alguma coisa, eu vou até eles me ajudam. Então, isso desde empreendedores de base até o fundador do Airbnb, assim. Então, eu consegui acessar muita gente, foi muito focado nessas conexões e aprendizados. Então, foi um período muito bom, mas ao mesmo tempo me trouxe isso, né? Me trouxe essa comparação, então comecei a me comparar, eu vi, puta, eu não sou tão bem igual esses caras, eu não sou tão bom igual esse aqui. E eu percebi também que lá tem tipo, uma falta de alma mesmo, assim, né? As pessoas estão muito focadas só em rodadas de investimento e crescer, uma desconexão muito grande com o propósito. Então, sinto que tem um discurso de propósito lá, mas na verdade as pessoas estão procurando fazer uma feature que te gere mais conforto para você vender a empresa para o Google, assim. Então, eu acho que eu fui muito inocente, assim, lá, né? Eu falei, não, realmente é ali que as pessoas estão mudando o mundo, e tem algumas pessoas de fato, né? Mas cada vez mais, o mainstream lá, o principal do Vale do Silício, são pessoas que só querem ali buscar um reconhecimento que não tiveram na infância. Então, são um monte de traumas infantis mal resolvidos, assim, mas com uma capacidade mental, técnica gigante, assim, né? Então, se você conseguir ir para lá com esse desapego emocional de querer agradar ou fazer parte daquilo, mas com a absorção, uma receptividade mental, é um lugar incrível para aprender, assim. Cara, me diz uma ferramenta que você trouxe na mochila da Califórnia. Assim, o que você hoje olha e fala, isso aqui fez valer tudo? Uhum. Eu diria que é autonomia dos times, autonomia e maestria, vou colocar essas duas assim, né? Então, Tá. no Brasil, assim, todo mundo no Brasil tende a ser mais um microgerenciador, assim. Então, não, você tem que fazer isso, faz isso. E lá na Califórnia é muita autonomia e responsabilidade das pessoas, né? Então, você dá a ferramenta para elas aprenderem, se dá o caminho para elas aprenderem e você dá autonomia para elas resolverem, né? No Brasil, a gente fica com muito medo, não, será que essa pessoa vai fazer errado? Será que não vai dar? Será que não vai? Então, ter uma confiança nas pessoas e passar esse sentimento de dono realmente para as pessoas, que lá é muito claro, muito forte. As pessoas se sentem donos, se sentem responsáveis, vão atrás, aprendem. E eu olhava aquilo lá no Brasil, eu olhava o que eu tinha lá e olhava o que eu via no Brasil, e era um gap muito grande, assim, entre esse senso de ownership mesmo, assim, né? De lá as pessoas se comprometiam tanto quanto os fundadores, assim, né? E no Brasil eu vejo que as pessoas mais esperavam as ordens sobre o que eu tenho que fazer, estavam mais preocupadas em agradar o chefe. Então, uma cultura de fazer negócio muito antiga, né? Baseada ainda na história toda do Brasil, né, cara? E a história lá é baseada em uma busca por essa liberdade, assim, né? Por esses valores. Aqui a gente foi dado, assim, essa liberdade, assim, né? Falsa, assim, de alguma maneira. Então, acho que trazer esse conceito para lá, e foi uma luta, assim, para implementar mesmo, porque tá em um chip na cabeça do brasileiro de que não, eu tenho que servir ao chefe, assim, né? Então, acho que desde a educação, assim, a gente não aprende a criar nada. Então, lá eles são muito go and get, né? Então, eu quero, eu vou, eu faço, eu acredito. Então, esse mindset para as pessoas do Brasil, porque o conteúdo, ele tá online. O conteúdo que tem no Vale do Silício você pode achar em qualquer lugar, você não precisa estar no Vale do Silício, assim. É muito bom se conectar com pessoas, ainda mais eu que sou uma pessoa muito de relações humanas, mas o conteúdo em si está todo disponível na internet. Mas as pessoas daqui nem conseguiam ir atrás, ou não tinham esse ímpeto de ir atrás, né? Então, criar esses mecanismos, essa crença mesmo na cabeça das pessoas que é possível e que elas são tão responsáveis pela empresa quanto o fundador, eu acho que foi essencial, assim, para a Worldpackers. Achei engraçado que você falou que você é uma pessoa de seres humanos. Eu imagino que a maior parte das pessoas que não te conhecem bem acham isso também. Mas eu que pude, né, tive a grande oportunidade de te observar trabalhando, sei que você é um super pesquisador, né? E tecnicamente muito competente, muito novo na carreira. Assim, eu lembro de um dia que você tinha voltado de férias e você tinha um método de fazer ramp-up de conhecimento para se atualizar nas notícias e como estavam as empresas. Eu falei, caramba, eu vou ter dificuldade de acompanhar esse cara. Como é que ele consegue
fazer uma metodologia tão rápida e eficaz para conseguir entregar call de investimento e etc. Então, é admirável. Acho que você é um cara super polivalente e realmente é isso que faz o grande empreendedor, né? Mas, cara, eu queria aproveitar para te perguntar, né? Assim, meio que a gente falou um pouco do passado e você está onde agora? Agora, nesse momento, estou em Maresias, estou aqui nessa quarentena aqui, né? Do litoral norte de São Paulo. Eu voltei da Califórnia faz um ano, mais ou menos, né? Fiquei 2 anos lá. E aí, no final, assim, eu percebi que eu já tinha aprendido tudo que eu podia aprender. Sempre poderia aprender mais, mas eu já tinha aprendido muita coisa. Eu estava me sentindo muito desconectado, né? Do time aqui, a gente tentou levar um produto para lá e a gente não conseguiu crescer lá da maneira como a gente esperava. Então não fazia mais sentido eu estar lá, né? Era muito mais gastos, eu estava muito mais longe do time e emocionalmente eu não estava bem estando ali. Então, voltei para o Brasil faz um ano e aí percebi assim que morar na cidade ia ser difícil para mim depois dessa experiência. Aí fiquei um tempo morando em Atibaia, então consegui ir 3 vezes por semana para São Paulo. A empresa já era remota, desde que eu fui para Califórnia, a gente já tinha gente trabalhando em vários países. E aí eu tenho uma conexão muito forte com o surf, né, com o oceano. Então, tá aqui, assim, eu percebi que eu tá num lugar que me faz sentido, me faz trabalhar muito melhor, assim. Então, eu percebi que toda essa Perfeito. desconexão que eu tinha, e acho que esse burnout me ajudou muito a perceber isso, eu estando feliz e motivado é a melhor coisa para a empresa, assim. Então, eu consegui estar perto de São Paulo para eu ir para lá constantemente. E aí, com essa quarentena toda, agora que a gente oficializou o trabalho remoto, né? Todas as pessoas agora não tem jeito. Ficou claro, assim, que todas as ferramentas que também foram aprendidas no Vale do Silício, grande parte delas, hoje o time funciona remoto normalmente, assim. É interessante, cara, porque eu trabalho com visionários, né? E vocês antecipam as curvas assim de uma forma extraordinária, tá? E o Fábio, meu sócio, ele fala sempre assim, cara, a tecnologia é assim, too early, too early, too early, too late, né? Não tem o meio do caminho, né? E você, há muito tempo atrás, na verdade, te cotaram, acho que foi até a Veja, te cotou e você falou isso, né? Se não me engano, eu moro no mundo e viajo na minha casa, não é isso? Sim, sim, sim. Eu moro no mundo e viajo pela minha casa, assim que eu considero o mundo mesmo, né? Eu considero a vida uma grande viagem para começar, né? A gente está aqui viajando, a gente tem um período limitado de tempo para estar aqui, e o mundo, o mundo, ele é grande, mas ele é pequeno, né? A gente fica só no mesmo lugar, no mesmo tempo, mas pô, eu me sinto em casa em vários lugares do mundo, realmente, assim. Mas a frase é maravilhosa e para hoje mais ainda, né? Porque ela é tão forte que hoje você realmente está viajando dentro de casa, né? E nesse processo você está fazendo toda uma reinvenção para, eu diria, né, da minha forma de ver, de um lado socorrer viajantes pelo mundo inteiro, né? Aquelas pessoas que talvez juntaram reservas e estavam prontas para viajar, outras que estavam viajando, né? Você tem uma plataforma que está no olho do furacão dessa situação, né, que a gente enfrenta. Como que isso está sendo? Como que está sendo essa transformação? A WordPackers foi bastante impactada, né, pela crise do Covid. Viagem, né, o que a gente fornecer é viagem, né? A gente acredita na essência que viajar é uma das formas mais profundas de autoconhecimento, né? Você viaja e você se encontra com outras culturas, com outras pessoas, você se descobre como criança novamente, ressignifica seus sonhos, o que é a vida para você. Então, viajar é a forma mais gostosa de fazer isso, né? Você pode fazer também com meditação, ayahuasca, tem várias maneiras de você se encontrar, mas a viagem eu acho que ela é mais universal e divertida, assim, né? Então, a gente acreditando nisso, é uma coisa que a gente vem fazendo há muitos, muitos anos, mais pessoas se conectando através das viagens, e aí com o Covid a gente não pode mais promover viagens, né? Então, a gente foi o primeiro a entender o que estava acontecendo, né, para poder aceitar. Não, realmente é uma mudança drástica na forma como as pessoas viajam, né? Nesse momento, ninguém viaja, e quando voltar, vai ser uma retomada diferente de viagens, né? Imagina, quartos compartilhados em hostels, nas cidades grandes, né? Quando que isso vai voltar a ser, né? Então, a gente foi muito impactado, tanto as pessoas não iam mais viajar, quanto nossos anfitriões, né? Que eram hostels, ONGs, fazendas, orgânicas que recebiam voluntários, também não podiam mais receber gente, né?
Então, primeiro foi, acho que a gente conseguiu aceitar o baque, assim, né? É isso, né, que aconteceu, né? Então, não adianta a gente ficar reclamando ou querendo que seja diferente. O que a gente pode fazer agora, né? Então, a primeira coisa, a gente falou assim, temos que manter os nossos custos o mais baixo possível, assim, porque a gente não sabe quando é essa volta, né? Então, foi, primeiro, redução máxima de custos, aceitando que esse é o cenário. Então, esse é o cenário que a gente tem para trabalhar. Não adianta a gente ficar esperando quando voltar. Não, esse é o cenário que a gente tem agora, é isso que a gente vai fazer. Então, acho que a gente foi rápido para mudar esse mindset. Então, reduzir os custos ao máximo possível. E aí, a parte triste foi que algumas pessoas tiveram que ir. Então, a gente é muito grato por pessoas que trabalharam lá, mas que a gente teve que deixar elas ir nessa crise, assim, né? Mas a gente fez uma cerimônia no final com as pessoas que saíram. Foram 15 pessoas no final que deixaram a empresa, e no final todo mundo chorando, agradecendo, e para mim foi gratificante nessa tristeza, né, as pessoas todas compreendendo e desejando tudo melhor pra gente, assim, ó, e se voltarem a contratar, eu tô aqui disponível. Então, a cultura que a gente criou realmente é uma coisa que eu mais me orgulho, assim. E aí o que a gente tem feito, né? Então, além de custos ao mínimo e esse mindset, a gente tem ajudado os viajantes que já estão na estrada, né? A gente criou um programa de anfitriões solidários, os anfitriões que ainda estão recebendo gente para os viajantes que estiverem sem casa poderem ficar, então a gente conseguiu resolver esse problema das pessoas que estavam na rua. A gente começou a fazer lives com pessoas ao redor do mundo, contando como é que estava a situação do Covid ao redor do mundo, então fizemos em dezenas de países, pessoas fazendo live, contando a situação do país, e estamos oferecendo cursos há algumas semanas já, cursos sobre nomadismo digital, planejamento de carreira, como se planejar para sua viagem futura. Então, estamos fazendo as pessoas continuarem engajadas com esse propósito, com essa vontade de ser livres, não viajando agora, mas se preparando, ganhando novas habilidades para o momento que você puder viajar, ou para você ter uma carreira mais livre, né? Que o trabalho remoto veio para ficar, assim, né? Então, ferramentas que as pessoas possam ter essa oportunidade mesmo, né, de serem freelancers, né, de trabalharem para elas mesmas, né. No final, a gente continua servindo essa geração, esses 2 milhões de pessoas aí que querem uma vida com mais propósito e liberdade. A forma como a gente está servindo eles é diferente, mas a comunidade e o que a gente está oferecendo no final, o porquê, né, o why fazer isso se manteve. Perfeito. Que vem minha pergunta. A Worldpackers é uma startup ou é uma religião? Se a Worldpackers é uma startup ou uma religião? Eu acho que a Worldpackers é um movimento. Eu vejo como a startup é uma maneira como esse movimento ele transparece, né? Ele é um negócio, né? Ele é um business no final do dia, né? Ele podia ser um movimento como se fosse o vem pra rua, pessoas juntas querendo alguma coisa, né? Então, nesse sentido, eu vejo que ela é um movimento, ela é um grupo de pessoas que tem mesmas vontades, mesmos desejos e acreditam realmente que viajar é um direito universal. Acho que é isso que une todos nós. A gente acredita que democratizar viagens é uma questão, né? As pessoas, antigamente, nossos ancestrais eram nômades, né? A maioria dos nossos ancestrais, mais de 90% dos nossos ancestrais eram caçadores-coletores que eram nômades, né? E quando você vai na casa de alguém, você dorme na casa de alguém, você lava uma louça, você arruma alguma coisa. Então, essa troca, ela já acontece há muito tempo, né? Tanto as pessoas serem nômades, quanto elas trocarem alguma coisa enquanto elas se locomovem, né? E é bem desde a agricultura que as pessoas têm ficado mais no mesmo lugar, né? Então, a gente é uma retomada, assim, com o estilo de vida dos nossos ancestrais, que está no nosso DNA, esse prazer que a gente tem de viajar, essa alegria que a gente tem de conhecer o novo, é uma coisa universal, assim, né? Então, acho que a Worldpackers, com isso, é um movimento que atraiu, por isso que acho que a gente conseguiu tantas pessoas seguindo a gente, né, e se juntando, e o movimento foi crescendo muito por causa disso, né? Dessa conexão que as pessoas que já tiveram uma experiência de liberdade têm, e assim, elas falam, puta, isso daqui é muito bom para mais gente ter, né? Independente da forma como é que é feito a troca, mas o conceito de você viajar e você não simplesmente precisar do dinheiro só, né? Só as pessoas ricas podem viajar. Não, todo mundo pode viajar, todo mundo pode ganhar habilidades novas, todo mundo pode ser um empreendedor. Então, essa democratização que a gente oferece fez um movimento, mas fez também, em alguns sentidos, uma religião, porque tem rituais
Tem gente que tatuou o logo da Worldpackers no corpo, tem música da Worldpackers, tem uma banda da Worldpackers, tem camiseta, tem... Então, assim, por um lado, ele é uma startup, porque ele opera como um business no mundo do capitalismo que a gente vive. Ele é um movimento porque ele faz com que as pessoas se juntem em prol de alguma coisa, e é uma religião no sentido de que ela tem rituais, e ela tem cerimônias que garantem aquilo, né? Mas, para mim, eu vejo como um grupo de pessoas que querem um mundo mais livre, assim, né? No final, é muito mais do que isso, assim, né? Cara, assim, eu particularmente não consigo imaginar um mundo sem viagem, né? É, eu sou um cara que curto muito o ar livre também. Eu acreditava muito que eu gostava demais do mar. Hoje em dia eu entendi que meu negócio é a montanha. E é muito interessante, para você chegar nas montanhas, você precisa viajar bastante, né? E não tem muita alternativa, tem que pegar avião, tem que levar o seu corpo fisicamente até lá para poder desfrutar daquela experiência transformadora que a natureza traz e que o convívio também com outras pessoas traz. Então, da minha perspectiva, assim, é uma questão das coisas estabilizarem, normalizarem, a gente voltar, né? Vamos dizer assim, sair da toca. Mas da forma como você enxerga, é, como uma pessoa responsável, né? Um executivo do mundo de viagens, você acredita hoje, você já consegue ver alguma transformação definitiva? Ou você acha que tudo volta ao normal? Ou se vai haver uma nova normal, né? Uhum. Eu acredito que essa crise do Covid está dando uma oportunidade para a gente de pensar que mundo que a gente quer ter para frente, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer que tinha muita coisa no mundo pré-Covid que não eram saudáveis, né? Em termos ambientais, em termos de desigualdades sociais, a destruições do meio ambiente, né? Então a gente tem uma oportunidade agora de repensar isso nesse período para o mundo que vai vir aí, né? Eu acho que se a quarentena acabasse agora, o mundo voltaria praticamente ao normal, né? Tirando as pessoas iam trabalhar mais remotamente e você ia ter mais ensino à distância, assim. Então, salvo algumas mudanças pequenas, iam voltar ao normal muito rápido, né? Como parece que ainda tem mais um tempo aí, né? Eu acho que tem uma oportunidade aí da gente se conectar com essa nova frequência que está vindo aí, né? Que eu acredito que seja uma frequência em que a gente tenha mais consciência social. Então, o fato das pessoas estarem em casa agora está dando uma sensibilização social maior. Então, você teve um grupo de pessoas se ajudando, cestas básicas, etc. E uma questão ambiental, né? A gente está vendo tudo que está acontecendo de bom com o meio ambiente, porque os humanos estão fechados, desde poluição, despoluição, até animais voltando. Então, tem uma série de coisas que estão acontecendo com isso. Eu acredito que as viagens, elas vão voltar, mas não vão voltar como antes. Eu acho que ela vai ter um conceito de viagem com propósito. Então, o conceito de você viajar para aquele entretenimento, que você ia lá, ficava tirando foto ali, eu acho que esse daí vai diminuir. Viagens de trabalho vão diminuir por causa do trabalho remoto e das questões online que já estão acontecendo. E a viagem vai ser muito aquele lance do propósito, assim, o negócio falou assim, eu tenho uma conexão muito grande com a montanha, eu vou para as montanhas e vou fazer isso. Eu quero ajudar uma causa, uma ONG, eu vou ajudar essa ONG, eu quero proteger tal lugar. Eu acho que as viagens vão ser mais locais, o que eu acho que vai ser bom para o meio ambiente, mas assim, você não precisa ir para a Tailândia para fazer alguma coisa, você vai acabar indo mais perto aqui, né? Então, mais local e mais ambientes abertos, né? Então, ecológicos, né? Acho que o camping, as pessoas vão tender a acampar mais, né? Mas isso acho que depende do total que durar essa quarentena, né? Então, acho que a transformação que vai acontecer na consciência global e na consciência das pessoas, elas dependem do que vai acontecer para frente, né? Enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver principalmente o tratamento também, mas principalmente uma vacina, as pessoas não vão voltar a viajar como era antes, né? Se viajar tem aquela distância, tem a máscara, né? Então, viagem como a gente conhecia antes, não vai voltar mais, né? Porque como vai demorar um tempo, esse período as coisas mudaram, né? Então não vai voltar a ser como antes. Mas eu sou otimista que vai ser melhor, assim. Eu sou otimista que vai ser um tipo de viagem mais consciente, que as pessoas vão dar mais valor para essa viagem. Vai ser um tempo grande de confinamento, que quando você chegar na montanha, você vai ser muito grato àquela montanha, né? Você vai estar muito conectado, muito feliz com aquela montanha. Então, eu sou otimista em relação à conscientização que as pessoas vão ter nessa quarentena para uma volta de viagem menos predatória, né? Tinham turismos muito predatórios, né? Tanto para comunidades locais quanto para o meio ambiente, né? Então, acredito que, obviamente, vão ter pessoas que vão estar querendo voltar logo para um turismo predatório, mas uma massa crítica de pessoas que estão
conectados com uma consciência maior, vai aumentar, né? Não é todo mundo que vai ficar consciente do dia para noite, mas a gente vai ter um despertar coletivo que vai criar uma massa crítica maior, que por questões exponenciais tende a aumentar, né? Então as pessoas que estariam fazendo turismo predatório, que era o normal no passado, vão estar não, peraí, eu quero pertencer ao grupo dos bonzinhos, eu quero ser a pessoa certa, né? Então eu não vou fazer isso, né? Então eu tenho esse otimismo que vai depender, acho que, de como vai ser a quarentena, como vai ser essa volta, como os políticos vão se comportar, enfim, acho que tem uma série de dependes aí, né? Mas, olhando para a questão real da vacina e da demora na vacina, acredito que a gente vai ter um mundo mais consciente aí, né? Vai piorar antes de melhorar, né? Mas quando melhorar, acho que a gente vai tá bem aí. Eu concordo. Acho que é uma grande crise de consciência, né? Assim, a gente começa a se dar conta em propósito, né? Assim, o que é o propósito das empresas, o propósito do deslocamento, das massas se encontrarem, né? Está sendo um grande aprendizado, né? Acho que você, Henrique, fala muito de ser a melhor versão de si mesmo, né? Queria que você me falasse um pouco dessa sua busca, já como uma das conclusões aqui da nossa conversa. Eu busco constantemente ser a melhor versão de mim mesmo, né? Eu busco assim, o outro tem o direito de ser quem ele quer ser, mas eu tenho o dever de me fazer ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Então é uma filosofia que eu levo comigo, assim, e para mim ser a melhor versão de mim mesmo é ser realmente conectado com a minha essência, com o meu coração, com minha intuição, com o meu propósito. A gente tende, como humanidade, a querer agradar os outros, né? E a viver com medo da escassez, né? Então a gente tende a estar fazendo coisas que não fazem sentido para a gente num nível mais profundo, porque a gente quer pertencer a um grupo, que isso vem desde a infância, né? A gente quer pertencer aos pais, a gente quer o amor dos pais, então a gente cresce e projeta isso no mundo, né? Então a gente anula muitas vezes os nossos potenciais, nossos dons e talentos para se encaixar num grupo, para querer pertencer àquele grupo social. E a gente vive com medo de uma escassez, que são traumas ancestrais genuínos, né, de falta. A gente não percebe que hoje a gente tem um mundo abundante, que é possível todo mundo ser feliz, todo mundo ser livre, que é possível você realizar os seus dons e talentos. A gente tem uma oportunidade única nesse momento do tempo de viver uma vida com mais propósito, com mais significado e com mais colaboração. Então, a melhor versão de mim mesmo, ela é essa, né? Ela é uma versão que eu estou realmente conectado com esse propósito, eu estou colocando meus dons e talentos a serviço do mundo, eu estou cuidando de mim mesmo e estou cuidando do meu redor, né? Do todo, né? Na medida do possível, sem se desesperar a querer salvar o mundo, assim, né? Então, para mim, tem algumas práticas que me conectam muito com isso, né? Com essa melhor versão de mim mesmo. Uma que eu já pratico há uns 7 anos é meditação. Então, encontrar alguns minutos por dia, eu gosto de fazer pela manhã, mas de se reconectar e silenciar, e não é parar os pensamentos, mas é simplesmente deixar ir e você se colocar nessa posição do observador. E eu gosto muito de escrever sobre meus sentimentos também. Eu muitas vezes estou ansioso, estou frustrado, estou preocupado, estou triste. A hora que eu tangibilizo ali na escrita, cria uma distância entre eu e esses sentimentos. Eu começo a perceber que eu não sou esses sentimentos, que eu não sou esses pensamentos, que eu não sou isso que estão colocando ao meu redor, né? E práticas que mexem o corpo, assim, né? Muita gente acumula toxinas no corpo e soltar o corpo é essencial, assim, né? E consumir conteúdos que me fazem sentido, né? Conseguir consumir conteúdos que me ajudam, me fazem bem, me fazem ser uma pessoa melhor, né? Então, acho que tudo isso faz parte dessa busca infinita, que eu não espero que tenha um pote no final do arco-íris. Agora eu sou a melhor versão de mim mesmo. Eu acho que é infinito, eu acho que quero estar sempre buscando ser um ser humano melhor, e eu acredito que o propósito dessa vida aqui é a gente ser feliz e amar todos, né? Fazer o máximo de seres aí felizes, assim, né? Então, me conecto com esse propósito, e obviamente tem vezes que eu tô frustrado, tô chateado, eu xingo alguém, não sei o que, então eu volto, e não é reprimir também esses sentimentos, né? A gente, por exemplo, agora, nessa quarentena, tem vários momentos que eu me sinto ansioso, né? Mas não ficar reprimindo essa ansiedade, não ficar negando, aceitar, não, tô ansioso hoje, porque tá várias coisas acontecendo aí, né? Então, deixar as coisas muito mais fluídas, assim, né? Acho que a melhor versão de mim mesmo, ela é uma versão fluida, né? Ela não é uma coisa estancada, né? Eu percebo quando eu tenho mais certezas do que dúvidas, eu tô empacado.
Então, é bom ter dúvidas, é bom essa confusão, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu quero, porque isso dá possibilidades reais de transformação, né? E a vida é transformação, né? A vida está sempre mudando, e isso foi muito... As viagens me ensinaram isso, né? Eu estava sempre mudando, me conectando com outras pessoas e fluindo, e fluindo, e fluindo, enquanto quando eu estou estancado, parado, fechado, eu ficava envelhecendo, né? Para mim, o conceito de velho é o conceito de reclamação, né? Se eu estou reclamando muito, é porque eu estou velho, né? Então, assim, se eu estou curioso, descobrindo, aprendendo, é porque eu estou jovem, né? Isso não é uma questão de número, né? É uma questão de atitude, né? Então, essa atitude que eu busco para minha vida, assim, né? Sempre. Maravilhoso, cara. Obrigado por compartilhar. Eu queria te fazer umas perguntas rapidinhas, assim. Qual a sua primeira rotina quando acorda? Eu acordo, eu medito ali de 20 a 40 minutos, aí depois eu faço uma técnica de respiração do Wim Hof, que faz 6 meses essa, que acho que é muito bom para a imunidade, então demora uns 15, 20 minutos. Depois eu tomo um shot de limão, gengibre, cúrcuma e água morna, e escrevo de 1 a 3 páginas, né? Então isso eu faço todos os dias, né? A partir daí, um dia eu corro e um dia eu faço uns exercícios, uns alongamentos, né? Aí volto, tomo café da manhã e aí começa meu dia, assim, né? Aí depende do que é o dia. Mas essa prática dessas atividades de manhã eu faço todos os dias, assim, me fez muito bem. Não comecei com todas de uma vez, comecei com uma, também não comecei todos os dias. Eu fui aumentando elas quando eu vi que elas realmente me faziam bem, assim, né? Então hoje são coisas que me fazem bem, assim, né? Eu aprendi a ter um autocuidado maior, assim. E, Rick, se você pudesse trocar uma ideia de 1 hora com uma pessoa, qualquer pessoa do mundo, viva ou morta, tá? Quem você escolheria para trocar uma ideia? Uhum. De cara veio para mim o Kelly Slater. Eu sou muito conectado com o surf. O cara é 11 vezes campeão mundial. Não conheço nenhum outro esporte, alguém que por tanto tempo foi várias gerações diferentes. O cara bateu assim. Então, o mindset desse cara, fazendo o que ele gosta, o que ele ama, viajando o mundo e ganhando o campeonato, fazendo agora uma onda dele ali. Então, para mim é um cara que admiro muito assim. E como eu aprendo muito nas conexões, eu acho que eu quero estar perto dele para absorver um pouco aí dessa energia dele aí. Que legal. E uma música que você deixaria em repeat o dia inteiro, cara? Uma música em repeat. Eu sou fã do Raul Seixas, eu gosto de Metamorfose Ambulante, e Irado. é o que é minha vida, assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Isso aí. E agora, se a gente estivesse num apocalipse zumbi, qual seria um item que você levaria para enfrentar? No apocalipse zumbi, o que eu levaria? Um item eu levaria meu dog, não sei se o dog é um item, mas o Guaraná, o cachorrinho, vocês até ouviu ele latindo em algumas horas, ele causa às vezes aí, mas eu gosto muito dele, tem me feito muito bem na quarentena um cachorro, viu, cara? É, É muito pra questões emocionais, eu não tinha noção disso, mas pô, eu olho ali pro bichinho, eu tinha muito preconceito com várias coisas, né? Casamento, cachorro, hoje eu sou casado, tenho um cachorro, tô querendo ter filho, então eu vejo que essa é, metamorfose ambulante eu tô vivendo na prática mesmo. é isso aí. E um superpoder? Eu acho que a compaixão, acho que um superpoder é a compaixão, a gente poder se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro e a gente poder agir a partir disso, né? Não a gente achar que a gente sabe uma coisa e vai dar o melhor para o outro, né? Então aprendi muito sobre isso. Eu passei um tempo numa aldeia indígena e aí eu vi que lá tem uma compaixão muito grande, assim, né? De você realmente é uma comunidade, assim, né? Realmente tá todo mundo junto aqui. Então acho que a compaixão ela é essencial nessa fase nova do mundo que a gente vai ter, né? E tá desabrochando a compaixão aí, cara, no com esse corona tá fazendo muita gente despertar esse lugar que todo mundo tem um lugar lá dentro de compaixão, assim, né? De se colocar no lugar do outro, de entender realmente ali, de sentir junto, de não ficar tentando resolver as coisas, mas só sentir junto ali. Então a compaixão eu vejo que é um superpoder essencial aí. E um livro para ler antes de morrer? Um livro para ler antes de morrer, um livro que mudou minha vida, aí faz alguns anos que eu li, é um livro que chama Não Temas o Mal, da Eva Pierracos. É um livro que fala muito dessa autotransformação, assim, desse processo de compreensão do eu inferior, do eu superior. Então é um livro psicoespiritual, mas para mim ele deu para mim foi uma revolução na maneira como eu enxergo a vida. E me diz uma coisa, quais foram os 5 minutos mais longos da sua vida? 5 minutos mais longos da minha vida me veio agora quando eu caí da moto na Tailândia. Estava viajando,
ali sozinho, aí peguei uma moto em Cotal, nem sabia andar de moto, cara, não sei porque eu vou fazer isso também, essas aventuras, né? Não, eu sei, eu vou conseguir sair andando de moto, subir no morro, eu caí ali, não sabia se eu tinha quebrado alguma coisa ou não, tava sozinho, então foi um pânico ali, meio, o que eu tô fazendo aqui? Eu devia ter ficado lá, mãe, me ajuda! E vem cá, se você pudesse ser lembrado eternamente por uma coisa ou feito, o que que seria? Eu gostaria de ser lembrado por alguém que seguiu o seu coração e viveu o seu sonho, assim, viveu uma vida plena, com altos e baixos, mas que foi seguindo e foi fazendo o que o coração mandava, foi fluindo ali, foi feliz e foi realizando o que sentia ali, né, cara? Então, uma pessoa presente e alegre. E segundo o seu melhor amigo, qual a palavra que melhor te descreve? Meu melhor amigo ia falar zoeira, que o meu melhor amigo a gente fala muito, a gente vai fazer muita zoeira junto, né? Mas acho que é alegria, né? Acho que eu tendo a ser alegre, assim, olhar para uma perspectiva positiva as coisas, um otimismo, assim, né? Então, eu me ressoa, assim, essa, essa alegria mesmo, né? De viver, apesar das circunstâncias que possam estar mais complicadas, né? Como agora. É, sem dúvida. E, e a última pergunta é: em que momento, né, a gente falou de ser a melhor versão de si mesmo, mas em que momento você sente que você está sendo a melhor versão de si mesmo? Eu sinto que eu sou a melhor versão de mim mesmo quando eu tô presente, quando eu faço essas minhas práticas de manhã, e aí eu saio dali, eu saio do mar, ou eu vou, né, escrever alguma coisa. Então, quando eu tô fazendo alguma coisa que me faz sentido, assim, por exemplo, eu gosto muito de escrever, gosto muito de liderar, então, sei lá, tô numa reunião, assim, e acontece algum problema, e aí eu sinto que aí eu desabrocho mesmo, assim, né? Então, Uhum. eu acho que eu, assim, pensando agora, acho que eu sou a melhor versão de mim mesmo em situações críticas. Então, quando realmente é necessário, eu acho que eu apareço assim com esse otimismo e com esse pacificador, assim, né? Vamos arrumar, resolver isso, aceitar, entender. Acho que, por exemplo, nessa crise foi essencial esse papel. Acho que ali eu agi como a melhor versão de mim mesmo. Nas mudanças que a gente fez na WordTech, a gente conseguiu agir rápido, mas de forma com compaixão. Então, acho que eu acabo me dando bem em situações críticas, assim, por ter já feito esse trabalho, né? Por ter passado esses processos internos mais dolorosos. Eu acho que eu consigo despertar no momento que eu realmente sou necessitado, assim. Perfeito. E Rick, bom, a gente está passando um momento muito difícil, né? Até a razão pela qual a gente está fazendo por call, né? A nossa entrevista. Mas, assim, existem muitas pessoas que estão numa posição muito parecida com a sua, né? Eu falo assim, os empreendedores estão todos entrincheirados, tá? Eles, para sair da trincheira, olhar para fora, corre o risco de tomar tiro e, assim, os caras estão, todo mundo num momento muito difícil. Que recomendação que você dá para esses empreendedores hoje? Bom, acho que para os empreendedores, acho que é essencial agora aceitar esse período novo. Não adianta a gente ficar se remoendo e, puta, por que aconteceu isso? O chinês, laboratório, não, relaxa, aceitamos isso, tá? Essa é a realidade nossa agora, que a gente vai poder fazer para frente. Aceitar também essa ansiedade, aceitar também que às vezes hoje eu não estou querendo fazer nada, já estou desesperado aqui. Aceitar que isso é o natural, assim. Então, acho que terapia ajuda, né? Acho que é uma coisa que eu recomendo para quem puder fazer terapia nesse período. Para mim está sendo muito bom poder online, né? Também outra coisa que eu fazia presencial, agora estou fazendo online, mas fazer terapia e ter esse discernimento, assim, né? De, puta, aqui, agora que essa realidade, como é que eu mantenho o custo fixo o menor possível, como é que eu consigo respeitar e engajar o meu time e olhar para esse mundo novo com como esse mundo vai ser, né? Começar a imaginar e visualizar o que esse mundo vai ser. Eu sou um otimista, né? Como eu vejo o mundo para frente, né? Mas independente se você é um otimista ou um pessimista, com esse mundo novo, o que você pode gerar de valor para as pessoas nesse mundo novo, né? Então, não adianta você ficar só esperando o mundo voltar. Tá, esse mundo vai voltar como? O que eu já posso fazer agora para preparar para quando esse mundo voltar, né? Sabendo que pode ser um período maior, pode ser um período menor. Então, e que as coisas estão mudando muito rápido. Então, acho que é ter essa conexão com as mudanças que estão acontecendo no mundo e sentir, acho que é conectar mais com a intuição mesmo, o que você está sentindo, né? Porque agora tem um monte de especialista falando, cada um fala uma coisa diferente, né? Então, se você for ficar ouvindo
ouvindo cada um desses especialistas, você vai ficar louco, porque cada um, não, vai voltar amanhã, vai voltar em julho, vai voltar em agosto, só quando tiver vacina, não vai ter nada, não, o mundo acabou. Então, acho que é se conectar mais consigo mesmo, assim, acho que até esse recolhimento, que é um convite para ficar mais recolhido mesmo e olhar para dentro mesmo e usar esse período como intensificar o autoconhecimento, assim, intensificar o olhar para dentro, assim, ver qual é realmente o seu propósito, que energia que você quer trazer para o mundo. E acho que é pensar em como você consegue fazer o mundo um lugar melhor, assim, né? Todos os empreendedores estão aí com esse superpoder, empreender um superpoder, você ser multitasking, você poder conectar, liderar, trazer pessoas juntos em torno de um objetivo, e que esse objetivo seja realmente melhorar o mundo, assim, né? Acho que é conectar com esse lugar em você que já sabe disso e que fazendo isso vai você ser mais feliz e as coisas vão acabar acontecendo. Então, se conectar com esse lugar interior aí, que essa sabedoria que todo mundo tem, o empreendedor tem muita sabedoria e muito potencial, mas que é uma pessoa que tende a ser mais ansiosa também, e nesse momento tá esse mix de sentimentos, assim. Então, aceitar isso, aprender a desacelerar um pouco também nesse período, para poder ter mais energia para hora de acelerar e com energia concentrada. É verdade. E Rick, onde as pessoas podem te achar, além de Maresias, como que elas podem te alcançar? Bom, eu estou no Instagram, como Rick Lima, no Facebook, Rick Lima também. Meu e-mail é ricklima@wordpackers.com. LinkedIn, mas principal, acho que eu gosto muito de e-mails. E-mails acho que um jeito eu gosto de mensagens, assim, de mensagens genuínas, assim, né? Então, muitas vezes essas mídias sociais acabam sendo conexões curtas, assim, né? Então, eu gosto muito de trocar e-mails longos, assim, né? Que antigamente eram as cartas, né? Então, eu me conecto com isso, acho que eu consigo me expressar melhor através de uma conexão mais genuína ali, né? Do que uma mensagenzinha curta, assim. Muito bacana, Rick. Você sabe que eu sou, sem dúvida, um dos seus maiores fãs, né? Como eu falo para as pessoas que me conhecem, sabem da minha jornada com os empreendedores, eu falo assim, eu já aprendi tanto com o Rick que nenhuma palavra poderia trazer o agradecimento que eu tenho. E a oportunidade de falar com você, né? Registrar essa nossa conversa, e poder trazer ela para o mundo, para mim está sendo muito mais que uma honra. Eu vejo assim como uma missão muito bacana, e você está 100% dentro da minha missão. Então, assim, cara, queria te agradecer de todo o coração aí, pelo amigo que você se tornou, pela pessoa que você inspira milhões de outras pessoas. Eu sei disso, já vivenciei isso. E conta comigo aí para o que você precisar nessa jornada, cara. Agradeço demais, Derek, a oportunidade de estar aqui, de compartilhar, de falar, de me conectar mais com você. Sempre, é o que eu te falei já, assim, a Wordpackers não seria o que ela é hoje sem você, assim, sem essa nossa conexão, as coisas que você fez. Então, eu sou muito grato, assim, também. E eu sou muito grato pelo que você está fazendo agora, de compartilhar a informação e que mais pessoas possam se abrir, assim, né? E que a gente possa ter mais gente recebendo também de coração aberto e mente receptiva, né? O que você está trazendo, que as pessoas que vêm falar aqui estão trazendo, a gente possa se ajudar, né? Acho que é um momento de se ajudar mesmo, assim, né? Acho que você está puxando isso, né? Você está liderando vamos, galera, vamos se ajudar aqui, trocar informação, como é que a gente consegue se conectar melhor aqui. Então, eu sou muito grato pelo que você está fazendo. Não, de forma alguma, cara. Na verdade, para mim é exatamente o oposto. Eu sou apenas um observador da tua jornada, né? E dessa perspectiva de observar, você vê que tem muito, muito que pode contribuir com outras pessoas. Então, nessa empreitada aqui, eu decidi fazer essa conexão, né? Trazer essa tua visão incrível do mundo, super inspiradora, para outros que estão aí passando pelos mesmos desafios. É isso que a gente descobre como observador, né? Você fala, cara, os desafios são os mesmos. Se você repetir o que ele me falou aqui para o outro, já resolve o problema, né? E nesse momento em que a gente está em casa, né, todos nós, a gente tem que buscar alguma coisa para inspirar. É o que você falou. E a ansiedade, ela bate. Um dos métodos que eu adotei para combater a ansiedade entrar no WhatsApp apenas em horários específicos, né? Sem falar quaisquer outros tipos de mídias, né, para a cabeça poder pensar de forma produtiva. E é o que você falou. Fiquei muito feliz que você disse que você faz o método do Wim Hof. Eu acho que é um dos maiores métodos assim para acalmar a alma rápido.
para trazer eficiência pulmonar. Então, um método super eficaz nesse momento hoje, eu também tenho praticado. Pena que aqui a gente não consegue fazer a ducha tão fria quanto ele sugere. Também não sei se é o momento para fazer a ducha fria, né? Mas a respiração é incrível. Eu me conectei, faz 6 meses que eu me conectei com a respiração, assim, eu vejo que ela é uma prática que ela tem um pouco de meditação, tem um pouco de liberação, aumenta a imunidade comprovadamente. Então, acho que talvez uma técnica, se eu vou passar para esse momento agora, seria essa técnica do Wim Hof. Tem muito vídeo online que você acha, não precisa nem da água gelada, mas só a técnica da respiração, vai demorar 15, 20 minutos, as 3 séries de 30 respiração, com uma esvaziada aí, ó, inspiração. Então, é uma técnica simples, mas muito poderosa, assim, que eu tô sentindo no corpo já. Isso faz 6 meses só que eu tenho feito, mas fixou com uma prática para mim que eu não vou deixá-la tão cedo. Então, e eu vou compartilhar, né, os links na bio, né, na descrição aqui do vídeo. Aproveitar também para fazer um encerramento formalmente, né, te agradecer e agradecer aqueles que assistiram essa entrevista até aqui. Tem muito tempo que eu venho sonhando com esse projeto. Esse momento aqui é o primeiro passo de uma longa jornada de empoderamento de empreendedores disruptores brasileiros. Eu aproveito a pedir para as pessoas subscreverem o canal, né, clicar no sininho, acompanhar o conteúdo. Tenho certeza que ele vai ser transformador. É para isso que eu estou fazendo isso. E, enfim, se você curtir esse vídeo, dá um like, compartilhar com as redes, mas, acima de tudo, né, buscar essa inspiração, que é isso que o Rick trouxe hoje pra gente. Eu falo para todo mundo, quando eu descrevo o Ricardo Lima, eu falo, cara, esse para mim é o empreendedor inspiração.